Vamos orar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Tu és bendito, Senhor. Te pedimos a tua direção mais uma vez na pregação da tua palavra, Senhor. Sabendo que somos fracos, pequenos e nos escondemos, Senhor, em ti. Ajuda-me, Senhor, a comunicar com clareza a palavra do Senhor aos meus irmãos. E que ela tenha um efeito, conforme a tua palavra diz. Não volte para ti vazia, mas opere segundo o teu desígnio e vontade, Senhor. É o que nós oramos, agradecidos em Cristo, amém. Amém. A gente vai ler hoje sentadinho, tá bom? Estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E eu falei para vocês, nos sermões anteriores, que esta carta ela tem um cunho apologético. Você vê bem claramente os argumentos de Paulo, a emoção de Paulo, em ver a igreja como se encontravam as igrejas da Galácia. Paulo escreve de maneira contundente. E o motivo desta contundência, eu falei para vocês, era a tristeza no seu coração. A tristeza em ver igrejas que ele plantou com muito suor e trabalho, com seu sangue literalmente, sendo destruída, corrompida por falsa doutrina de falsos mestres. Falso evangelho, irmãos, é um problema. É um problema antigo, é um problema de hoje. É um problema que tem que ser encarado de frente. Nós não podemos ser meninos, achar que isso foi um problema do primeiro século. A igreja sempre lutou contra o falso evangelho. Deus sempre levantou uma geração. Deus sempre levantou um remanescente que permaneceu nos ensinos rudimentares da verdadeira palavra de Deus. Estas falas ou as falácias em doutrinas que havia emergido no meio das igrejas da Galácia, naquele tempo eu falei para vocês que eram oriundas basicamente de dois grupos. Um grupo que se denominava os judaizantes, e dentro dos judaizantes, os líderes religiosos, os rabinos do judaísmo, afluíam outros movimentos, e um dos movimentos que contaminou as igrejas da Galácia era o ebionismo. Eu expliquei para vocês o que era o ebionismo. Você pode ir lá no YouTube e vai ver direitinho o que significava isso. Eu dei as considerações. Um grupo liberal também surgiu no meio da igreja, e eu apliquei a nomenclatura libertinos. Eles ensinavam que os cristãos poderiam viver de qualquer maneira, de qualquer modo. Não há parâmetros. Você é de Deus. Viva de qualquer maneira. Porque quando você morrer, morre junto com sua carne, seus pecados. Isso é um engano terrível. Eu mostrei para vocês que o ensino deles fundamentava-se no legalismo religioso e um pragmatismo moral. São problemas, irmãos, que a gente luta sempre. Uma igreja sadia, ela é uma igreja livre de pragmatismo religioso e livre de libertinagem espiritual. Mas o legalismo religioso insiste em
ficar nos muros da igreja e no coração dos crentes. A libertinagem também insiste em permanecer. E qual é o antídoto? Qual é a vacina? A pregação do verdadeiro evangelho. O ensino das doutrinas, das sãs doutrinas. Isso é que purifica a geração daquela igreja local. E eu me sinto um guardião disso. Pregador da verdade. Não para minha glória, mas porque Ele me incumbiu de ser o mensageiro da sua justiça, assim como Ele incumbiu tantos homens santos em toda a história da verdadeira igreja de Cristo. Eu me humilho, me curvo, me coloco sobre os ombros destes gigantes, porque eu desejo ser para vocês o pastor que prega toda a verdade de Deus. Aqueles homens, eles insistiam que a igreja precisava fazer outras coisas para que a salvação no meio do povo fosse validada. Imaginem, meus irmãos, uma dieta espiritual. Não, você não pode comer carne de porco. Você não pode isso, você não pode aquilo, porque se você faz estas coisas, que espécie de crente você é? Era o discurso dos judaizantes. Você precisa guardar algumas festas judaicas, você precisa se circuncidar. Em outras palavras, vocês precisam também estar debaixo da lei de Moisés. Enfim, o sacrifício de Cristo havia perdido a sua ênfase na mensagem, na pregação. Então havia esse legalismo religioso e um pragmatismo moral, porque havia inconveniências no meio do povo de Deus. A igreja com práticas pagãs, irmãos vivendo imoralmente, cultuando deuses estranhos em virtude dos exemplos do paganismo. E aqueles líderes falsos estavam dizendo: isso é normal, é aquela rosa, aquele óleo ungido, aquele chofar tocado, aquela arca da aliança. Essas coisas são pragmatismo religioso, para nada servem. Você precisa fazer isso, você pode viver de qualquer maneira. Isso é ensino de demônios. Além do falso ensino, eles também descredibilizavam o testemunho autêntico, ministerial do apóstolo Paulo. O intuito daqueles homens, dos falsos líderes, era caricaturar Paulo como um charlatão, como um falso profeta. Por um lado, os judaizantes acusavam Paulo de desprezarem a lei e os profetas e a tradição rabínica, e do outro lado, os libertinos diziam que a mensagem de Paulo era insuportável, era um peso incarregável, era uma apresentação de um Deus cruel, autoritário, sem amor ou misericórdia. Então Paulo vai precisar, irmãos, agir rapidamente. Inicialmente ele tem dois grandes trabalhos. O primeiro trabalho é defender o evangelho, propriamente dito. Mostrar que Cristo é a esperança e que a salvação reside nele. Justificação somente pela fé em Cristo. E que em Jesus Cristo, se obtém verdadeira salvação, eterna salvação. Não precisamos de nenhum aditivo, Paulo está dizendo, para conquistar ou manter tal grande salvação que Cristo conquistou para nós. A soteriologia de Paulo era pura. Cristo Jesus, o verbo que se encarnou. Paulo residia nesta doutrina. Seu ensino era firmado nisso. Jesus é o justificador. E depois, no segundo ponto, Paulo tinha que defender a sua honra.
Ele tinha que defender o seu ministério e a sua apostolicidade, porque não por causa da vanglória, mas é porque ele sabia que intimamente a sua pessoa estava ligada a Cristo. O seu testemunho e a sua mensagem era autêntico, verdadeiro. Então defender-se a si mesmo aqui, irmãos, de maneira alguma seria uma arrogância. Ele de maneira alguma pensou, eu entrego na mão de Deus. Não, ele partiu para cima, defendeu a verdade do Evangelho e a honra do pregador da justiça. E é isso que veremos hoje na exposição. Paulo defendendo o seu apostolado, a mensagem de Cristo, do Evangelho, e o tema do nosso sermão é a gênese do Evangelho e do apostolado de Paulo. Gálatas capítulo 1, 10, 17. A gente vai ver versículo por versículo e fazendo as considerações a cada versículo, como a gente já está ambientado. Aí no verso 10, irmãos, Gálatas capítulo 1, verso 10, a gente vai ler até o verso 16, a gente vai ir considerando até o versículo 16. Vamos ver aqui o versículo 10. Paulo começa dizendo aos seus irmãos que o seu compromisso, ele está falando aos Gálatas, que o seu compromisso é com Deus, e que ele é um escravo de Cristo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O autor sagrado lança aqui, irmãos, duas perguntas aos seus leitores. E estas duas interrogativas, obviamente, ele esperava respostas sobre ela. E logo depois que ele lança essas duas interrogativas, ele dá um esclarecimento muito coerente. Nas perguntas, leiam aí. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É a primeira pergunta. E vem a segunda. Ou procuro agradar a homens? Paulo está perguntando aos Gálatas se por acaso eles estavam pensando que agora, olha esse advérbiozinho aí, importante no texto, agora, de tempo, neste exato momento, Paulo está dizendo, por acaso agora, nesse exato momento em que eu estou redigindo esta carta, ou nesse exato momento em que você está lendo esta carta, você está pensando que o meu sentimento é agradar homens? Que eu estou procurando satisfazer a minha própria vontade? Que eu estou procurando a atenção de homens? Que eu estou procurando me promover em defesa do Evangelho? Vejamos com atenção, por favor, meus irmãos. A palavra favor aqui que Paulo emprega dentro dessa interrogativa, no original, significa persuadir. Alguém que está tentando convencer alguém com palavras. Então ele está dizendo, eu estou querendo ser apenas persuasivo com vocês? Usar de retórica? Paulo tinha todas as categorias, meus amados, que o maior rabino poderia ter para empregar as melhores palavras com a melhor eloquência do primeiro século. Não havia ninguém como Paulo em seu tempo. Mas ele está dizendo que ele não usou desses artifícios para comunicar a verdade àqueles homens quando ele esteve ali na sua primeira viagem missionária, plantando as igrejas. A NVT capturou melhor essa ideia aqui na sua tradução. Eu vou ler esse versículo e estas perguntas da NVT. E você vai ver como a tradução fica mais clara para a gente. Eu sempre tenho dito para vocês que leiam os textos bíblicos observando em traduções diferentes, que isso traz muita luz no estudo da palavra. Ficou assim na NVT: caso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? E ainda a segunda pergunta da NVT: ou será que procuro a aprovação de Deus?
Olha como ficou mais nítido para a gente. Lembre-se, meus irmãos, que Paulo era acusado de falso mestre, que sua mensagem era eivada de ensinos enganosos, perniciosos, como se Paulo estivesse induzindo as pessoas. Sabe o que esses líderes religiosos, falsos profetas faziam? Quando Paulo acabava de pregar, quando a mensagem de Paulo acabava de ser dita, ou quando o testemunho verdadeiro era comunicado no meio do povo, eles se levantavam. Quando Paulo saía, eles se levantavam para dizer: esse homem é um enganador, sua mensagem não é verdadeira, ele não andou com Cristo, ele não faz parte dos 12 apóstolos, ele não viu Jesus. E Paulo está dizendo aqui que ele nunca esteve preocupado em ganhar a confiança dos homens ou a aceitação de homens com palavras que pudessem massagear o ego deles. Mas o seu compromisso não era com a bajulação dos homens, não era com o que os homens poderiam achar do seu discurso, da sua pregação. A sua responsabilidade estava com Cristo. O seu compromisso estava com Deus. E o seu compromisso se fez desde o dia em que ele se converteu. Desde o dia em que Paulo se converteu, daquele dia por diante, ele passou a ser o escravo de Cristo, o pregador do Evangelho. Ele amou perder a sua vida para ganhar a sua vida em Cristo e ganhar outros milhares para Cristo. A resposta de Paulo aos Gálatas foi com certeza e com clareza e ênfase. Foi como que mais ou menos eles dissessem assim para aqueles irmãos, ou estivessem falando assim: eu me dispus a agradar o meu Deus e não aos homens, de ser aceitável ao meu Deus, desde o dia em que Cristo veio e me salvou. Antes eu vivia para agradar os homens, mas agora eu vivo para Cristo. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, porque eu vivo para Ele. Naquele dia, naquele mesmo momento em que Ele salvou a minha vida, eu procurei ser aceitável a Ele. Eu procurei ser aceitável ao meu Salvador. E foi assim, meus irmãos, no capítulo 9 de Atos, no caminho de Damasco, quando Paulo viu a luz, quando ele viu a Cristo, instantaneamente, naquele exato momento, naquela hora, a sua vida foi mudada e o seu apostolado foi confirmado. E ele viveu só para agradar a Deus, só para agradar ao Senhor e não aos homens. Paulo está dizendo aos seus irmãos, os Gálatas, que seu intuito quando esteve pregando o santo evangelho para eles, não foi de maneira alguma usar palavras retóricas, filosóficas, para agradá-los, mas pregar toda a justiça de Deus. Você conhece o verdadeiro pregador do evangelho assim. Essa é a verdadeira forma de você medir o pregador da palavra de Deus. Ele não entrega uma ração para as ovelhas, preparada simplesmente para satisfazer o estômago daquela ovelha. Mas ele é o mordomo de Deus. Ele observa o rebanho. Ele sabe o que o rebanho precisa. Ele não precisa ficar ouvindo nos cantos as conversas dos irmãos para dar recado no púlpito. Mas ele ora, ele clama a Deus, ele busca o Senhor e observa. E como é que ele observa? Indo, visitando, vendo os irmãos. E ele vai tendo o discernimento do que ele precisa preparar, o alimento preciso que a ovelha precisa, que o rebanho precisa. E ele prega a justiça de Deus. E Paulo prossegue, olhinhos no texto: se agradasse ainda
Agora levanta-te, pois eu apareci para nomeá-lo meu escravo, meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Para quê, irmãos? Olha que coisa linda. Para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás, os pecados, e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Irmãos, este é o verdadeiro evangelho, poderoso para salvar o mais vil pecador e realizar uma transformação em um homem tão miserável quanto Paulo e fazê-lo como o maior missionário que a igreja já produziu. Esse é o poder do evangelho. Paulo foi considerado como um tipo, na sua época, como um tipo de prodígio. Ele era um homem, como eu falei, muito bem preparado, um homem de 3 mundos, muito bem qualificado. Ele disse que do seu meio ele se avantajava, ou seja, ele era comparado como o melhor da sua época, o melhor do seu tempo. Paulo entendia toda a lei, e ele entendia todo o calhamaço de informações, de ritos que o judaísmo empregava e que ensinava. Era um livro bem grandão assim, bem grosso mesmo. Ele lia aquilo tudo, e não somente leu, ele dominava aquilo ali, ele praticava aquilo ali, mais do que muitos escribas. Mas ele chegou a considerar tudo isso como lixo, como refúgio para ganhar a Cristo. Ele considerou tudo isso, todo o seu avantajamento, suas vantagens, como nada, simplesmente para ganhar a Cristo. O verso 15 e 16, Paulo nos entrega uma pérola preciosa da doutrina da graça. Ele mostra que na realidade, muito antes dele ter sido chamado no caminho de Damasco, em Atos 9, o Senhor já tinha o chamado na sua presença. Olha o que ele diz no verso 15: quando porém ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, verso 16, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Paulo está dizendo aqui, meus amados, que a sua eleição para a salvação não se deu ali no caminho de Damasco. A sua escolha foi antes do seu nascimento. Deus o havia separado antes que ele estivesse no ventre da sua mãe. É como aquele já falou um dia em Efésios capítulo 1 versículo 4, que a gente já estudou, quando ele disse assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor. Paulo está dizendo que ele foi escolhido por Deus antes do seu nascimento. Antes de ele viver uma vida vil, ele já foi chamado por Deus. O evangelho comunica isso, que Deus chama, que Deus escolhe, que Deus elege. Ele é quem faz isso, não sou eu que faço isso. Paulo diz que a sua salvação não partiu em detrimento dele mesmo, mas foi no mérito de Cristo. É isso que ele está comunicando aqui. Ele fala que foi pela graça que ele foi separado e que ele foi chamado. Vamos lá, Paulo está dizendo que ele foi separado. Separado aqui, Paulo está comunicando que antes do seu nascimento foi escolhido por Deus para um propósito específico. Assim somos cada um de nós, antes do nosso nascimento, separado no original, escolhido por Deus para um propósito específico. E ali Deus o chamou
Paulo está comunicando isso aos seus irmãos. A chamada aqui, no termo grego, significa aquele que foi chamado pelo nome. Paulo está dizendo que desde a eternidade passada, o Senhor já o viu, já o conhecia pelo seu nome. Você foi chamado desde a eternidade passada, antes da fundação do mundo, e Deus já conhecia o seu nome, sua história. Em outras palavras, aquela voz que Paulo ouviu no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, você lembra? Já foi proclamada antes da fundação do mundo. Naquele dia, ele conheceu o seu Salvador na sua carne, mas ele já era escolhido antes da fundação do mundo. É isso que o Evangelho comunica, que a salvação não depende do que eu faço, do que eu penso, das minhas escolhas próprias, mas da escolha de Deus. E louve ao Senhor, e você está aqui porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou pelo nome. Irmãos, tudo isso é maravilhoso porque foi pela graça, sem merecimento algum, sem participação humana, sem retórica humana, sem meritocracia, pela graça. E ele disse: aprove o Senhor revelar seu Filho a mim. Ou seja, essa palavra aprove aqui significa Deus se satisfez em me revelar Jesus. O Evangelho, quando salva um pecador, é Deus se satisfazendo no Filho, na mudança de vida daquele pecador. Paulo está dizendo que Deus ficou satisfeito quando Cristo se revelou a Paulo, salvificamente, e o enviou como seu apóstolo e representante, para que eu pregasse, o texto diz, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne, não consultei sangue. Paulo está falando aqui aos seus irmãos: ei, Gálatas, quando ele me salvou, eu entendi o seu chamado, ele foi muito claro comigo. Ele me mandou anunciar a todos, anunciar aos gentios. Eu entendi, eu não precisei consultar ninguém, eu não precisei fazer prova de ninguém. Eu entendi desde o exato momento quem estava se revelando a mim, quem apareceu para mim naquele caminho, quem mudou o meu coração. E eu fiz apressadamente, eu corri para isso. Eu entendi que eu era o comunicador do Evangelho, que almas precisavam ouvir que Cristo é salvação. Então eu não procurei ninguém, outros apóstolos antes de mim. Eu não subi a Jerusalém, eu não fui a outro lugar. Eu sem demora fui proclamar o Evangelho, pregar a salvação a todo aquele que crê. É a missão da igreja verdadeira, do pregador de Cristo. Exposto o texto, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês uma aplicação. Meus amados, é um privilégio para nós termos sido alcançados pelo verdadeiro Evangelho. É um privilégio. Eu sei porque eu já estive do outro lado, e muitos de vocês já estiveram também do outro lado. E hoje, como nos deleitamos, não é verdade, Manheda? É um privilégio que muitos que nasceram no verdadeiro Evangelho muitas vezes não valorizam. Quantas pessoas estão agonizando lá fora, pensando que estão na verdadeira fé, mas estão no engano do mundo, estão no engano de igrejas falsas. Produzida por homens, entregue a homens, não exercerá efeito nenhum no coração dos homens. A mensagem que salva, que liberta, que cura e que transforma é Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem da igreja verdadeira em 2000 anos, e será assim até o dia que Ele chamar a sua igreja militante. Não tem nenhum efeito o que eles falam lá fora. Exercem engano e cegam as pessoas.
jamais poderão conduzi-los ao manancial das águas vivas. O Evangelho que transforma, que dá vida, que salva e liberta, é Jesus Cristo. É a revelação do justo para aquele que é injusto. É a manifestação e o descortinar daquele que é a vida para aquele que está em densa morte, em escuridão. O Evangelho verdadeiro, ele prega toda a justiça de Deus e comunica todas as suas nuances do plano de salvação. Ele repreende, o verdadeiro Evangelho repreende o pecador em seu pecado, denuncia o seu ato pecaminoso. Ele fala da perdição. O verdadeiro Evangelho fala que tem perdição para o pecador impenitente. Prega que existe um inferno e que todo aquele que não crê irá passar a eternidade perdido. O verdadeiro Evangelho também tem a outra faceta. Ele fala que Deus está irado e condena o pecador, mas ele também apresenta a graça na pessoa de Cristo. Ele apresenta a libertação que há no nome de Jesus, a misericórdia, fala de perdão, fala de graça justificadora. O Evangelho é poderoso e tem o poder quando pregado em sua íntegra e essência. Pode ser para muitos não tão palatável no momento, mas depois que desce dos tímpanos e chega ao coração por obra do Espírito Santo, se torna tão doce, tão afável, mais do que o mel. Esse é o Evangelho. Por isso, esse Evangelho não está comprometido em massagear o seu ego, não está comprometido com homem nenhum, está comprometido com a mensagem da cruz. E todo aquele que prega o Evangelho, você que vem toda semana à igreja, você encontrará pregadores neste púlpito comprometido com a verdade de Deus, que não terá medo em condenar o seu pecado, que não terá receio em falar a verdade que você precisa ouvir, porque o seu compromisso é com Cristo. Porque um dia nós, os pregadores, nos apresentaremos a Deus e daremos conta de cada vírgula que escrevemos, que falamos, que comunicamos. Assim como você dará ouvido a cada palavra que você ouve. Não pense você que exposto ao verdadeiro Evangelho, você não dará conta a Deus. Nosso compromisso é com a vida, com o testemunho verdadeiro. Lembre-se, Paulo era escravo, seja escravo da verdade. O Evangelho nos salva do pecado, o Evangelho nos salva da morte e também nos salva de nós mesmos. Nos salva do exibicionismo, nos salva, irmãos, da ostentação e da tentação de querer ser alguém, destaque maior. O Evangelho nos mostra sempre a cruz e o lugar onde nós devemos ficar prostrado. O Evangelho revela e descortina somente um brilho, somente um que brilha, aquele que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, que apareceu na sua vida naquele dia. É esse que brilhou e continuará brilhando em sua vida para a eternidade. O Evangelho não é você vir aqui ser uma estrela, um popstar. O Evangelho não é eu vir pregar e ser aclamado, jamais. O Evangelho é eu poder mostrar como Cristo é lindo, como Ele é amável, como Ele é digno de todo louvor, de toda honra, como Ele é a nossa paixão, a nossa vida, o nosso fôlego de vida. Ele é o nosso modo, maneira, razão de existir, o nosso canto, o nosso júbilo. O Evangelho é maravilhoso porque nos aponta para Cristo.
em dizer que Ele é tudo para nós, Ele é tudo para essa igreja. O que é suntuoso nessa igreja não é o prédio, não é o templo, não é o quão grande é o espaço físico, é se Cristo está entronizado neste lugar, se Ele está entronizado na sua vida. Isso é que nos faz uma igreja verdadeira, uma igreja brilhante. O Evangelho é maravilhoso, meus irmãos, porque nos revela essas verdades e nos faz nos comunicar com Ele. Oh amado, meu irmão querido, esse é o Evangelho que transforma o pecador e que transforma todos os dias os salvos também. Tudo isso que eu falei, que eles lá fora pensam que é realidade, é completamente insignificante mediante o Evangelho. Tudo que não é o Evangelho, que não é Cristo, é perecível, não é eterno. O Evangelho é eterno. Tudo é sem cor, sem sabor, sem vida, sem sentido. Porque só há vida, sabor, sentido, nuances verdadeiras em Jesus. A sua vida só vai tomar cor, sentido, vida e ânimo se você se render a Cristo. Você que me ouve aqui essa noite, hoje é o seu dia de você se entregar a Cristo. Nesse sentido, é o dia que o Evangelho está revelando Jesus para você, está descortinando Jesus para você. Ele pode ser hoje o teu libertador, o teu salvador, não somente agora, mas hoje e para sempre. Receba Jesus Cristo hoje, creia nele, Ele é o teu salvador, Ele vai lhe fazer feliz, bem-aventurado. Ele vai tirar a tristeza do teu coração e vai lhe dar a alegria da salvação. Ouça Ele te dizendo hoje: não se turbe mais o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu fui preparar lugar, e Ele quer lhe levar para o lugar que Ele já preparou. Você pode hoje ser bem-aventurado porque foi exposto ao verdadeiro Evangelho, que te apresenta a verdadeira vida e eterna, sem lhe cobrar um tostão, um centavo. Você não pode fazer nada. Você pode ser rico, pode ser belo, pode ter força física, pode ser novo, pode ser velho, mas nada dessas coisas pode lhe salvar. Olhe para a cruz de Jesus, no instrumento do Evangelho que eu vos prego agora. O Evangelho, ele tem um compromisso com a verdade, e ele te chama, pecador, a se lavar nele e ter em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Então, mais uma vez eu lhe digo: olhe para a cruz de Cristo, se entregue, confesse os seus pecados, e Ele ouvirá a sua voz. Ele ouvirá a sua oração, e Ele lhe dará o perdão. Hoje você pode sair daqui justificado. Você pode ter entrado aqui como um vil pecador, mas você pode sair daqui como um pecador salvo e justificado pela graça de Cristo. O Evangelho de Cristo é o compromisso dele contigo e seu para com ele. Ele fez tudo por você. Considere seu sacrifício. Venha a Cristo, seja liberto das amarras e das armadilhas de Satanás. Viva hoje em Cristo para sempre. Vamos ficar de pé. Se você quer fazer essa mudança de vida, me procure ao final do culto, a mim ou algum irmão. Deus tem salvado pessoas aqui.
Nessa semana que passou aí desse mês, o Senhor já nos trouxe 3 almas. O filho da irmã Nice, o casal que está aqui, os filhos, um filhinho. Então venha você também fazer parte da família de Deus. Entregue-se a Cristo, renda-se à vontade de Deus. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor Jesus, obrigado pelo Evangelho Santo. É Cristo transformando vidas, mudando corações. Há mais de 2000 anos essa verdade é pregada, Senhor. E nós estamos aqui na cidade de Simões Filho, no CIA, pregando que Jesus é a vida, o caminho, a salvação. Ó Deus, que haja um compromisso com o Evangelho. Que cada irmão se comprometa com o Evangelho. Que cada irmão aqui tenha o testemunho de ter levado mais um para Cristo. Como Paulo se comprometeu sem detença. Leva os meus irmãos, Senhor, a se comprometerem em anunciar o Evangelho, porque ao redor, onde eles moram, existem muitos que foram eleitos desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e que precisam ouvir o Evangelho. Como, pois, invocarão, se não há quem pregue? Senhor Jesus, nos ajude. Conserve essa igreja, Senhor, no santo Evangelho e nas sãs doutrinas. Que a carta de Paulo aos Gálatas seja para nós um resgate, para preservar os valores bíblicos da justificação pela fé. E a amada igreja daqui do CIA pregue o Evangelho com propriedade e com vida. E que este visitante e o que me ouve, Senhor, pela internet, renda-se a Jesus hoje. Deixe de ser escravo de Satanás e seja escravo de Cristo Jesus. Que se renda hoje mesmo, agora mesmo, a Cristo, em uma oração de arrependimento e fé. O Senhor ouvirá aí mesmo e o salvará para a eternidade. Amém.